Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na sessão plenária da última terça-feira, foram aprovados 40 itens entre projetos de resolução, de decreto legislativo e projetos de lei. Entre eles, passou em segunda votação e segue para a redação final o projeto que altera o regimento da Câmara com a criação de uma nova comissão extraordinária. É a Comissão de Inovação, Tecnologia e Cidade Inteligente. O vereador Sansão Pereira, do Republicanos, foi o autor desse projeto, que tem como objetivo criar uma nova perspectiva de modernização dos temas discutidos na cidade. Vai haver uma legislação específica, vai trazer para perto as empresas, vai trazer para perto as faculdades, os professores, os técnicos, para que juntos a gente venha, então, criar, dados para poder fazer a coisa desenvolver. Então muitas coisas estavam travadas, muitas coisas não havia ainda limites e com essa comissão a gente vai poder, graças a Deus, desenvolver mais e mais a cidade de São Paulo, levando emprego, levando renda e fazendo haver um crescimento. Temas como cuidados com animais domésticos, incentivo ao esporte, proteção da mulher e saúde pública também foram apreciados em plenário, como o projeto que visa o uso de dispositivo antirrefluxo nos ralos das edificações, aprovado em primeiro turno de votação. Aqueles ralos que ficam no banheiro, na pia, na cozinha, na área, que recebe a água e joga no esgoto. Mas ocorre que aquele tipo de ralo que fica em aberto, ele deixa que suba pelo ralo alguns insetos, baratas, animais, gases, odores. E esse dispositivo que, por lei, eu estou sugerindo a aprovação dessa lei, ele obriga a colocação de um dispositivo que fique vedado. Ou seja, quando a água chega, empurra, é um dispositivo de borracha, empurra e a água vai embora. E passada a água, ele veda automaticamente. Uma questão de saúde pública, é importante dizer que não é todo mundo que vai ser obrigado a colocar. Por exemplo, residência não, prédios até 2 andares não, prédios acima de 3 andares sim, e escola, hospitais. Acho que a gente tem que assegurar, principalmente nesse período pós-pandemia, a gente está tomando tanto cuidado com a saúde pública, é mais um zelo de nossa parte. Também em primeira votação foi aprovado o projeto que se preocupa com a segurança da mulher vítima de violência em equipamentos públicos de atendimento. A gente sabe que essas mulheres sofreram violência, estão agora sendo atendidas pela municipalidade e muitas vezes esses equipamentos eles são alvo de violência porque estão atendendo essas mulheres. Então a mulher que é vítima, ela é revitimizada por conta da violência. Então é importante que a Prefeitura de São Paulo consiga garantir a segurança desses equipamentos e é isso que visa esse projeto. Foi aprovado também em primeiro turno o projeto que trata do funcionamento das empresas com foco no treinamento do tiro esportivo. É um fomento ao esporte. Nós temos que pensar no esporte e no emprego. Para que você tenha uma ideia, só de empregos diretos e indiretos na cidade de São Paulo, nós estamos falando de 90 mil empregos. Empresas de armas, centros esportivos. É importante que a gente diga que a primeira medalha do Brasil, a primeira medalha de ouro, em 1920, nos Jogos da Antuérpia, na Bélgica, foi o tiro esportivo pelo Guilherme Paraense. Então é um orgulho. Nós temos que honrar o nosso passado e apoiar essa importante modalidade desportiva no Brasil. E segue para a segunda votação projeto dedicado a ações de conscientização contra o abandono e maus tratos de animais domésticos. O Dezembro Verde, nós preparamos esse projeto justamente preocupados com o abandono dos animais, dos bichinhos. Durante o período de dezembro a fevereiro, costuma viajar às vezes, esquece, deixa o bichinho, deixa o animalzinho com alguém ou deixa desprovido, sem proteção nenhuma. E essa é a grande preocupação nossa, porque pode acontecer o que com eles? Tristeza profunda, eles ficarem estressados porque estão sozinhos, estão sentindo-se abandonados. E é nesse sentido que nós preparamos essa matéria, justamente para prevenir, para trazer conscientização para que isso não venha a acontecer.
Olá, Amálio, como sempre é um prazer ter você aqui no programa. Privilégio, Carol, participar com você, com os nossos telespectadores. Amálio, a gente viu aí a criação de uma nova comissão extraordinária. Não é sempre que isso acontece na casa, ainda com um tema tão importante nos dias de hoje como inovação e tecnologia. A partir do momento que nós estamos vivendo, tecnologia está aí todo dia tem coisa nova. Então é preciso você, de repente, ter uma comissão como essa, inovação e tecnologia, que vai tratar especificamente desses assuntos aqui na Câmara. Projetos, muitas vezes empresas que trabalham com isso, que podem ser convidadas também para essas reuniões dessa comissão, todas as novidades tecnológicas que aparecerem. A comissão ela tem o intuito, dentro do poder público, dentro do poder legislativo, de tentar trazer tudo aquilo que é de novidade para que a população possa também usufruir. E sem custo, tornar público. Então, essa é a função de uma comissão de inovação e tecnologia. Nós temos várias comissões extraordinárias, temos a comissão do turismo, que é tão importante, tem colaborado demais com o setor de turismo, que foi muito prejudicado na pandemia, né? Muitos empregos foram perdidos, o prejuízo foi imenso, porque os eventos simplesmente deixaram de existir. Então, esse é um exemplo de uma comissão. É uma comissão que vai trazer efetivamente todo mundo para a conversa e para que nós, a população de São Paulo, tenha mais condições de participar dessas inovações tecnológicas sem custo. É isso, que o poder público tenha, né, à disposição da gente essas novas inovações tecnológicas. Vejam vocês, eu peço para que vocês atentem para uma coisa, quantos projetos são votados por iniciativa dos vereadores? É claro que existem projetos do Executivo que vão a plenário, que são votados, mas tem um número imenso de projetos de vereadores que estão em tramitação. O que é em tramitação? Eles estão passando pelas comissões, e aí comissões temáticas, que são as 7 comissões temáticas da Casa. E é importante que você tenha acesso a esses projetos. Com o número, por exemplo, de um projeto de lei de um determinado vereador, ou você entrando na página dos vereadores, sãopaulo.sp.leg.br, o portal da Câmara, você clica lá em vereadores, vai aparecer todos os 55 vereadores. Clicando lá na foto do vereador, você vai ter acesso aos projetos que esse vereador está defendendo, todos os projetos de lei que estão em tramitação, aqueles que já foram aprovados. Então, é necessário acompanhar o processo legislativo. Quanta coisa importante. Saúde pública, a questão dos ralos. Sim. Uma boa ideia, né? Uma ótima ideia, que tem que ser adotada para melhorar a nossa vida. Então, participe. Você falou que é importante participar aqui. É tão importante que a gente teve audiência pública essa semana do projeto de lei que cria o Parque Municipal do Bexiga. Foi na última terça-feira. A Comissão de Política Urbana voltou a discutir o projeto de lei 222 de 2024 do Executivo, que trata da criação do Parque Municipal do Bexiga em um terreno ao lado do Teatro Oficina, no centro da cidade. Presente à audiência, o secretário adjunto de Urbanismo e Licenciamento, José Armênio de Brito Cruz, falou dos benefícios da criação do parque. Isso é um projeto importante, quase que estrutural na cidade, que recupera e apresenta e viabiliza para a cidade de São Paulo uma área importante de permeabilidade, recuperação dos rios, de recuperação do meio ambiente ali no Bexiga. Então, como falamos, é um projeto que o PL é pequeno, mas ele tem uma importância muito grande para a cidade, simboliza muita coisa. Ele tem a questão ambiental, tem a questão cultural, tem a questão social, de contribuição para esse bairro, que é um bairro muito importante para a cidade, que é o bairro do Bexiga. Os participantes da audiência se mostraram favoráveis à criação do parque e sugeriram possíveis melhorias ao projeto. Então, eu venho aqui reverberar a importância, a plenitude desse parque. E que quero agradecer essa casa e principalmente ao prefeito por ter tomado essa atitude de depositar, de negociar com Silvio Santos. Nós necessitamos, é necessário, porque se nós continuarmos com esse concreto que assola o bairro do Bexiga e todo o estado de São Paulo, daqui a um dia, nós não teríamos mais o bairro do Bexiga. O destamponamento ou a abertura do córrego do Rio Bexiga devolve à população
a oportunidade de convívio com as suas águas, ainda que em um pequeno trecho, as águas podem ser vistas e sentidas. Venho fazer uma fala um pouco no sentido, acho que de algo que foi trazido na última audiência, que eu não estava, da importância desse ambiental não ser dissociado de forma alguma do aspecto social. E aí eu quero chamar a atenção para essa multiplicidade cultural, né, que é sempre muito celebrada no Bexiga, e é celebrada no tombamento da Bela Vista de 2002. Ela só é possível, essa multiplicidade cultural, por conta do perfil da população que reside no Bexiga. A gente está tentando fazer com que a prefeitura receba também os skatistas para que a gente pense num parque que possa ter a inclusão do skate, não só como uma pista de skate em si, mas com uma opção de lazer que seja plural. Ao final, as vereadoras presentes também opinaram sobre o projeto. Eu acredito que o Parque do Rio Bexiga, o pensamento, né, a reflexão sobre qual projeto do Parque Rio Bexiga a gente tem que ter é fundamental para o futuro da nossa cidade. O que está sendo proposto pelo movimento, o movimento do Parque do Rio Bexiga, Saracura Vai Vai, também o Teatro Oficina, é pensar muito mais que um parque. É pensar num território cultural, educacional, num espaço onde a gente tenha a recuperação dos córregos, dos rios, onde a gente tenha a questão das adaptações climáticas da nossa cidade como prioridade. Ali passa um rio, né, que é o Rio Bexiga, por isso o Parque do Rio Bexiga, e a ideia é recuperar esse rio. Que projeto de parque nós queremos construir ali no Parque do Rio Bexiga, né? Vai ser um parque ecológico, vai incorporar essa população, de que forma para ela se apropriar desse parque, e também a grande preocupação que esse projeto ele tem que ser protegido também na questão do entorno, e esse entorno não pode sofrer a especulação do mercado imobiliário. Nós queremos que as pessoas que moram no Bexiga permaneçam no Bexiga, principalmente a população negra, ela não pode ser expulsa por conta da especulação imobiliária. Mário, o Parque do Bexiga encaminhando finalmente para sair do papel, né? Exatamente, né? Era necessária a segunda audiência pública, ela foi feita. Agora o projeto deve entrar para votação em segunda, já que foi aprovado em primeira, e deve ser aprovado. 40 anos de luta, né? Do saudoso Zé Celso Martinez, que queria ali no entorno do Teatro Oficina fazer um parque. Isso era uma ideia antiga, mas não foi possível, porque o terreno pertence, né, ao SBT, ao Grupo Silvio Santos, na verdade, não ao SBT, ao Grupo Silvio Santos. E lá, inclusive, na rua Jaceguai, porque o Parque do Bexiga fica aqui nessa região, da Bela Vista, rua Jaceguai ali, tinha um prédio que, inclusive, o Silvio Santos despachava ali, né, para o Grupo Silvio Santos. Houve uma tentativa de se negociar, em princípio 81 milhões, se chegou a um acordo, 65 milhões, o acordo foi celebrado com participação do Ministério Público e agora vamos para a votação definitiva. E as vereadoras pontuaram, Silvia da bancada feminista e Luna Zaratini, questões importantes, porque agora, na votação em segunda, vai se definir como é que vai ficar, que tipo de parque vai ser. E essa questão também do Rio Bexiga, porque ali passa realmente um rio que foi tapado. Aliás, como na cidade de São Paulo, muitos rios foram tapados. E a gente passa em avenidas muitas vezes, não se dá conta que embaixo da avenida tem um rio. No Bexiga aconteceu exatamente isso. E é um parque, efetivamente, que vem somar aqui na região central, onde só vê asfalto, só vê concreto. De repente, vê áreas verdes, permitindo que a população também possa desfrutar desse parque e valorizando o meio ambiente. O que as vereadoras falaram é muito importante em relação ao rio, revitalizar também esse trecho do rio Bexiga, que também é meio ambiente. Nós estamos no mês do meio ambiente, né? Então, tudo isso é importante. Agora, temos que aguardar, porque esse projeto agora deve ir para plenário, vai ser votado em segunda, e depois nós vamos saber o que vai ficar na regulamentação da lei. Bexiga, só para aqui um dado histórico, o proprietário dessas terras, onde São Paulo ainda era, né, não tinha nada, era a Vila de São Paulo, o proprietário da maior parte dessas terras, ele tinha o rosto cheio de bexigas, por causa da varíola. Por isso, então, Bexiga, né? A terra do seu Bexiga, e ficou conhecido então como Bexiga, bairro da Bela Vista, que é o nome oficial, né, deste bairro da cidade de São Paulo, tão querido, né?
E, Mário, na semana que vem a gente também tem novas audiências públicas de projetos, né, envolvendo questões urbanísticas da cidade. Na terça-feira temos duas, uma às 11 da manhã, que vai tratar do Pio Arco Pinheiros. O que é Pio? É o Projeto de Intervenção Urbana Pinheiros. Essa na terça, já agora, dia 11, terça-feira, às 11 da manhã, Comissão de Política Urbana. Às 13 horas, da Operação Consorciada Faria Lima, que traz um aspecto muito importante, porque tudo aquilo que for arrecadado nesta operação consorciada, parte disso que foi arrecadado vai ser aplicado lá na comunidade Paraisópolis. Então, apenas para vocês terem uma ideia, e esse mês de junho nós teremos muitas audiências públicas já avisando votações importantes de projetos. Tem também a operação consorciada Água Espraiada, que já tem audiência pública na outra quinta-feira, me parece dia 18. Então, tudo isso, as audiências públicas vão acontecendo e a sua participação, gente, tem que participar. Exatamente, para conferir todas as audiências públicas, os dias e os horários, é só entrar no nosso portal saopaulo.sp.leg.br e ir lá na audiências públicas, que tem todas as audiências listadas, com horário, dia, tudo certinho. Com tudo. Barra audiência pública, tem um hot site, Exato. Você já vai entrar e tá tudo certinho, você vai ver tudo que está programado ali. Amália, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a aprovação do relatório final da CPI que investigou a concessionária Enel. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Na última reunião, a CPI da Câmara, que investigou a atuação da Enel em São Paulo, aprovou o relatório final. O documento pede intervenção na empresa e a anulação do contrato de concessão. Depois de 7 meses de trabalho, a CPI da Enel da Câmara de São Paulo aprovou, com 4 votos favoráveis e 2 contrários, o relatório final das investigações elaborado pelo vereador Tami Miranda, do PSD, relator dos trabalhos. O documento elenca uma série de recomendações à empresa, à prefeitura, à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, responsável pela regulação do setor elétrico no Brasil, e a outros órgãos de fiscalização, como a Arcesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Entre as principais recomendações está a solicitação de intervenção na Enel, como medida de natureza acautelatória para adequação do serviço público, e a declaração de caducidade do contrato vigente, ou seja, a extinção da concessão. Também recomenda em caráter de urgência que a Enel estabeleça um plano para mitigação de desastres e seus impactos à vida, economia e a danos materiais e ambientais provocados por eventos climáticos extremos. O relatório ainda cobra investimentos de 6,2 bilhões de reais prometidos pela Enel para a melhoria da infraestrutura de distribuição da energia elétrica, a contratação de mais de 1.200 funcionários e a melhoria dos canais de comunicação e atendimento ao cliente. O relatório também traz uma série de recomendações à Prefeitura, com destaque para a centralização do acompanhamento de pedidos de poda de árvores realizados nas subprefeituras, de forma a priorizar podas que possam interferir na rede elétrica, mapeamento de indivíduos arbóreos de grande porte em vias públicas, com dados técnicos compartilhados com a concessionária de distribuição de energia, Defesa Civil e o órgão de trânsito para planejamento diante da hipótese de desastres e apresentação de um plano factível com cronograma para o aterramento de fios, priorizando áreas com árvores mais antigas. Por fim, o documento traz recomendações à Procuradoria-Geral do município e determina que ele seja entregue ao Ministério Público do Estado de São Paulo, Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Tribunal de Contas do município de São Paulo. Votaram a favor do relatório os vereadores João Jorge, do MDB, Tami Miranda, do PSD, Ricardo Teixeira, do União, e Dr. Milton Ferreira, do Podemos. Os avanços contidos no documento foram elogiados pelos vereadores. Bom, cumprimos a nossa missão.
né, a CPI da Câmara Municipal de São Paulo, com vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, tinha a obrigação de defender o consumidor e o cidadão paulistano por conta daquele atraso enorme de até 10 dias que a Enel levou para restabelecer a energia elétrica depois daqueles eventos, daqueles vendavais de 3 de novembro do ano passado. Mas, sobretudo, a gente quer celebrar que a Enel reconheceu a falha dela, tanto que o presidente esteve aqui na CPI pedindo desculpas ao povo de São Paulo e pelo menos 3 compromissos assumiram. E quando assumem esse tipo de compromisso que eu vou citar agora, é porque houve um reconhecimento do erro. Primeira coisa, investimento de 6,2 bilhões para melhorar a manutenção, para modernizar o sistema e aumentar a rede. Mais uma coisa, se comprometeram em contratar 1.200 novos funcionários. Se vão contratar 1.200 novos funcionários é porque há o reconhecimento de que alguma coisa estava errada e que a equipe era insuficiente para atender o tamanho daquela demanda. E, finalmente, a Enel também atende uma demanda dessa CPI e aumenta os canais de comunicação com seus clientes. Principalmente no investimento que a gente pediu que a Enel faça agora daqui para frente, no investimento em relação à contratação de funcionários, porque, como a gente está vendo aí, realmente o clima está mudando, está intenso, e eles precisam estar cada vez mais preparados para isso. Então, esse investimento de 6,2 bilhões vai ser muito importante, essa contratação de 1.200 funcionários também. Os votos contrários foram das vereadoras Elaine do Quilombo Periférico do PSOL e Luna Zaratini do PT. Elas, inclusive, protocolaram nos autos do processo da CPI um relatório com uma conclusão paralela dos trabalhos e outras recomendações à Prefeitura. Primeiro, eu quero reconhecer que a CPI fez um bom trabalho. Ela conseguiu, de fato, ouvir das pessoas que precisavam ouvir quais foram as responsabilidades e o que causou aquele evento em novembro. Mas as responsabilidades que foram apontadas, elas não aparecem como recomendações no relatório, do nosso ponto de vista. Então, a principal causa do que aconteceu foi as árvores, né? As árvores que caíram na rede elétrica. Agora, a gente faz algumas recomendações na Prefeitura, porque a gente entende que é responsabilidade da Prefeitura também, uma responsabilidade compartilhada com a Enel, de fazer essa poda, de fazer esse mapeamento, de conseguir entender como que essas árvores caíram da raiz, né? Então, para a gente é muito importante que saísse desse relatório uma recomendação para que as subprefeituras tivessem condições de fazer a poda dessas árvores, como é responsabilidade da subprefeitura. Eu e a vereadora Elaine fizemos esse trabalho de apresentar algo que a gente viu que não estava contemplado no relatório. Então, não adianta a CPI ter feito um trabalho bom, ter feito oitivas, ter feito diligências, se a gente não apresenta as grandes questões para a resolução desses problemas. E que a gente trouxe também no nosso relatório que não foi incluído, que é a questão do racismo ambiental. Quem mais sofre com as questões das emergências climáticas? As pessoas mais pobres, mais vulneráveis e das periferias. Isso foi apontado por mim, pela vereadora Elaine, diversas vezes e não foi transmitido nesse relatório. E é algo que a gente precisa garantir daqui para frente na nossa cidade. Agora, o relatório final da CPI da Enel será apresentado ao plenário da Casa para aprovação dos demais vereadores. Malho, CPI finalizada, né? O relatório, ele traz recomendações importantes, principalmente em relação à anulação do contrato. A gente já falou muito sobre isso aqui, intervenção na empresa. Mesmo a prefeitura não podendo interferir diretamente na Enel, né? É um relatório que traz uma certa pressão. Sim, quem tem que tomar essa decisão de cancelamento do contrato de concessão e de intervenção é o Ministério de Minas e Energia. Compete ao governo federal tomar essa decisão. Mas o governo federal tem subsídios importantes, porque essa CPI ela tem que ser elogiada no sentido de que ela fez a gente abrir o olho por uma empresa que não estava prestando o serviço que ela prometeu prestar quando houve a privatização. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a própria Arcesp, que é a agência reguladora estadual que deveria estar fiscalizando, essas duas não fiscalizavam nada. Teve que os vereadores, né, que nos representam, e aí eu acho que foi o principal sucesso dessa CPI, porque eles falaram, peraí, a população de São Paulo está sofrendo, não podemos deixar. E nós levantamos aqui, durante as reuniões da CPI, eu e a Carol, falando de uma coisa que era muito clara. A partir do momento que você fecha a agência do teu bairro, aí você fala com o teu outro parente que mora no outro bairro. Aqui você fechou também, mas peraí, eu vou ter que andar, eu até brinquei, né? Que tem que andar algumas léguas para poder transferir uma conta. Ah, mas dá para fazer pela internet. Ligava lá, ninguém te atendia.
Houve casos de que a pessoa, quando conseguia ser atendida pelo robô, falava assim, informa o número do protocolo. Só que não tinha protocolo, nunca ninguém tinha falado com essa pessoa. Como é que ela informa? Então, era um descaso e que foi reconhecido pela empresa. A empresa, aliás, promete até 2026 fazer esses investimentos de 6 bilhões e 200 milhões. Ela está prometendo, porque agora ela está vendo que a situação ficou complicada para ela. A contratação de funcionários, tudo isso ela vai ter que fazer. Até porque vai agora para o plenário vai votar, porque toda a CPI, o relatório final, ele vai para a mesa diretora da CPI. Isso em qualquer, tanto faz, Brasília, Estado de São Paulo ou Cidade de São Paulo, ou qualquer outro município. O relatório final vai para a mesa diretora. A mesa diretora vai votar esse relatório. A partir do momento que esse relatório deve ser aprovado, estiver pronto, o que vai acontecer? Ele vai para o Ministério Público, que é o final de todo o relatório de uma CPI. O Ministério Público quem é? Representa eu, a Carol, todos nós que estamos aqui no estúdio. É o Ministério Público que nos representa. Ele vai dizer, não, os caras pisaram na bola. É caso de caçar a concessão? Ô, Ministério de Minas e Energia, vamos avaliar isso aqui, porque tem muita coisa aqui nesse relatório. Então é assim que funciona. Agora a CPI trabalhou bem. Quanto às vereadoras, elas reivindicam que a prefeitura teria que tomar mais providências em relação principalmente às árvores. E aqui eu dou um dado como repórter, que em 1995, entrevistando um professor do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, ele disse o seguinte para mim, as árvores de São Paulo, a grande maioria está condenada. Eu falei, por quê, professor? Porque está cheio de cupim. Então vai cair. Qualquer vento um pouco mais forte vai derrubar. E nós estamos vivendo agora, em 2023, 2024, isso que o professor já previa lá em 95. Então a gente tem que parabenizar a CPI e aguardar agora, né? O que vai acontecer nos próximos passos, né, Carol? Exatamente. Málio, obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui no programa, sempre fundamental. Fundamental, muito obrigado. E, claro, você tem que participar mais do processo legislativo, você que está nos assistindo, porque é cidadania e é isso que a gente sempre pede aqui para os nossos telespectadores. Obrigada. Obrigado a você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.